Vaya con Dios, motherfuckers. Olá, eu sou o Arthur e Trampoline, o 7º episódio da primeira temporada de Westworld, começa meio moroso, mas vai se encaminhando para um final bombástico. Mas antes de comentar sobre o episódio, as regras de um bom bilheteiro. Se esse é o primeiro vídeo, se inscreva no canal. Se você já é um inscrito, clique na sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos. Comentários são bem-vindos, então já deixe aqui o que você achou desse episódio, suas teorias, e deixe o seu like maneiro aqui, porque eu agradeço de coração e isso ajuda o canal pra caramba com esse vídeo subindo nos vídeos recomendados do YouTube. Já mantendo a tradição, vamos começar falando sobre o título do episódio. Trample O'Neill é referente a uma técnica artística normalmente utilizada para pintura, que envolve truques de perspectiva para criar uma ilusão de ótica, onde uma figura que é feita num plano 2D aparenta ter 3 dimensões. Além disso, Trample O'Neill é proveniente de uma expressão francesa que significa enganar aos olhos, que é basicamente a cerne desse episódio, perto do final, e de forma geral é meio que a cerne da série como um todo e como nós, os espectadores, estamos diante de tudo aquilo que é apresentado para nós a cada novo episódio. Antes de entrar de fato onde interessa, onde eu acho que realmente vale a pena citar, vamos tirar as tramas, as narrativas que não acrescentaram tanta coisa assim nesse episódio. A começar pelo núcleo do William com a Dolores, que no episódio passado eles já não apareceram e não fizeram falta. E nesse episódio, o pouco que eles aparecem, pra mim não fazia diferença se eles estivessem ou não. Porque ainda continua naquilo de eles estarem no trem com o El Lazo, indo pro lugar onde eles querem chegar e tal. E tá, talvez tenha algumas coisas interessantes no núcleo deles. A sequência de ação eu achei bem empolgante, bem legal, com a Dolores cavalgando, virando pra trás e atirando. Eu achei isso bem interessante. E o final mesmo dessa parte deles, quando eles chegam num lugar e eles se separam do El Lazo e o El Lazo fala, então, pra onde vocês vão é a terra de ninguém. Que é algo que os próprios trabalhadores, a parte da turma que está trabalhando no Westworld, fala que ali é um espaço onde nenhum dos androides vai, nenhum dos anfitriões vão, porque é uma terra de ninguém, onde é um espaço reservado para futuramente vir a ser utilizado em novas narrativas, para expandir o arco narrativo do Westworld. Então eles estão indo provavelmente para onde o Ford está criando a nova narrativa, e aí sim eu achei isso legal porque a história está se afinando de fato. You're gonna have to ask the dust. E outro ponto interessante que vale a pena ser citado na narrativa da Dolores é justamente o fato do William ter falado pra ela, ter abrido o coração, falando que vai se casar com a irmã do Logan e tal, mas é ali onde ele se sente vivo, que ele sente que ele não pode, que não precisa fingir pra ninguém, que ali ele pode ser quem ele quer ser. Ao mesmo tempo que o próprio El Lazo fala pro William que ele é bom em matar. E quem é bom em matar? O MIB. Será que já é mais um indiciozinho que tipo seria o William no futuro, o MIB, ali ele ser quem ele quer de fato ser e por isso que ele vai sempre pra ali? Pode ser, talvez seja bem pouco pra sustentar isso, mas é um detalhezinho interessante. Aliás, o próprio MIB nem deu as caras nesse episódio, né? How about you? You got a knack for killing? Seguindo em frente, temos também o núcleo da Maeve, que pouca coisa acrescentou. Se no episódio passado ela teve um grande destaque, aquela já não teve tanto, na minha opinião. Porque basicamente o que envolve a narrativa dela aqui nesse episódio é ela conversando com a Clementine, que é uma anfitriã prostituta. A Clem acaba sendo levada para a falcatrua da Teresa e a Maeve vai atrás para saber o que aconteceu, e quando ela chega lá, ela vê a amiga dela sendo lobotomizada. Há 2 pontos interessantes a serem levantados aqui em questão a Maeve. O primeiro é que quando os funcionários paralisam os androides, paralisam os anfitriões que estão dentro do salão, todo mundo para, menos a Maeve. Será que ela chegou a um nível de ciência, de autoconsciência dela mesma, onde esses comandos não estão mais funcionando nela? E a segunda coisa interessante a se reparar é que cada vez ela está mais parecida, a narrativa dela, com a da Ava, do filme Ex Machina. Se vocês não assistiram, assistam porque é um puta filme bacana. E isso me dá um certo receio de ver até aonde vai a história dela, porque isso pode tomar um caminho extremamente interessante, ao mesmo tempo que assustador. Because if you don't help me, I'll kill you.
tiramos essas narrativas da frente do episódio, vamos pro que realmente importa, que explodiu as nossas cabeças, que é a trama do Bernard. A trama começa com o Bernard no hospital com o filho doente dele e ele está lendo pro filho o livro Alice no País das Maravilhas, que é o mesmo livro que ele deu pra Dolores alguns episódios atrás, em algum outro momento da história. Depois que ele acorda, voltamos pro presente com ele testando o Hector Scaton, que é o personagem do Rodrigo Santoro, que depois ele tá prestando seus serviços masculinos pra Charlotte, que é aquela nova personagem que surgiu, que tá meio que representando a diretoria da Delos, que está lá pra investigar, pra prestar atenção no que tá acontecendo dentro de Westworld. E aí que chega a Teresa e as duas começam a conversar e chega à conclusão que a Charlotte está lá porque ela quer que o Ford meio que se aposente de uma forma amigável. Então as duas meio que bolam um plano para conseguir fazer com que ele se aposente. Elas começam a fazer uma falcatrua entre as duas. E é a partir desse momento que já fica claro que a própria Teresa, que está vazando as informações mesmo do Westworld, pra Charlotte, pra ela poder mandar pra Delos, porque parece que tem um acordo entre a Delos e o Ford que todas as informações, todo o backup, tudo que envolve o mundo, o parque, tem que ficar no parque. Não tem nenhum outro lugar fora dali que tem essas informações. E eu não sei porquê, mas a todo momento é citado nesse episódio que a Delos tá pouco se lixando pro parque, para aqueles androids. O que ela quer é a informação para alguma coisa maior. E eu fiquei pensando, qual será que é essa coisa maior? Vocês têm alguma noção do que pode ser isso? Deixem nos comentários. Então a Teresa, junto com a Charlotte, bolam um plano, bolam toda uma falcatrua e elas pegam a Clementine, a anfitriã prostituta, levam ela para uma salinha, chamam o Ford, chamam o Bernard e mostram lá que aqueles devaneios da atualização que eles fizeram estão mexendo com a cabeça dos androides, estão fazendo com que eles retenham memórias de ciclos passados e com isso façam com que eles reajam de formas inusitadas. E aí é uma cena até pesadinha. Pesadinha não, pesadona, onde um androide bate na Clem e depois ela começa a bater nele até que ela mata ele. E ela fala, então, vocês têm alguma noção disso? Vocês sabiam que isso ia acontecer? Eles fizeram todo esse circo para que o Bernard acabasse entregando o Ford, coisa que ele acaba não fazendo. E ele é demitido no processo. Then you're fired. Aí o Bernard decide levar a Teresa até aquela casa onde estão os androides da primeira geração, que o Dr. Ford deixa guardado, deixa escondidinho lá. Chegando lá, a Teresa desce até o andar de baixo, onde tem um mini laboratório escondido ali. E chegando lá, ela descobre, no meio das blueprints que tem a do pequeno Ford, tem da Dolores, ela descobre uma do Bernard. Ou seja, o Bernard é um androide! Aí chega o Ford e joga toda a real pra Teresa e mostra mais uma vez todo o pensamento megalomaníaco de Deus que o personagem tem, que é muito vilanesco isso dele. Aí a Teresa tenta ameaçar ele, mas aí o Ford desdenha do que ela falou, fala que o conselho já faz muito tempo, que é uma forma meio que de testá-lo, de brincar com ele, e no final das contas ele pede pro Bernard matar a Teresa, e ele vai e faz isso. E o episódio acaba assim, basicamente, é isso. Caramba, e agora? E agora? Agora a gente teoriza sobre tudo que foi mostrado pra gente até agora. Começando pelo fato do Bernard ser um anfitrião. Isso abre no mínimo 3 possibilidades. A primeira é que ele sempre foi um anfitrião e ele não é um humano. Ele não foi um humano que morreu e virou um anfitrião. Ele sempre foi um androide, que foi construído pelo Ford para ser uma peça no controle do Ford dentro do parque, onde todas as memórias que o Bernard acredita ter são falsas. Mas eu acho isso muito improvável. A segunda possibilidade é que o Bernard era um humano normal que acabou morrendo e o Ford construiu esse androide para substituí-lo, onde todas as memórias que ele tem são reais e o fato dele estar conversando com a mulher por aquele Skype num dos episódios passados realmente aconteceu e a mulher não sabe que de fato o marido dela morreu e aquele que está lá é um androide. Esse pensamento pode ganhar força se em um dos próximos episódios a Teresa surgir novamente como um androide, porque aí eu fico o pensamento, será que toda pessoa que a Delos manda pra ficar de olho no Ford, ele acaba matando e substituindo por um androide, por um anfitrião? E se for realmente isso, quantos anfitriões de fato existem dentro de Westworld que estão lá por conta do Ford que a gente não tem ideia de que são androides? E por fim, a terceira possibilidade que eu acho a mais plausível de todas, que o Bernard na verdade é o Arnold que morreu e aí o Ford foi e transformou ele num androide, só que ele passou a chamá-lo de Bernard. E há elementos que nos são dados nesse episódio que ajudam a sustentar esse fato, a começar pelo fato de que o Ford consegue manipular os androides de modo que eles não vejam certas coisas que ele não quer que vejam.
O Bernard, nesse episódio, quando a Teresa mostra o blueprint, a sketch dele, Android, ele fala que aquilo não significa nada pra ele. Assim como quando eles chegam dentro dessa casa, ele não vê a porta que tá lá. A Teresa fala, essa porta aqui leva pra onde? Ele fala, que porta? Tell me about? I don't know. He may have moved them. What's behind this door? What door? Assim como ele também não viu essa porta no episódio passado, e aí quando o Ford simplesmente aparece, pipoca, você fala, caramba, de onde veio o Ford? O Ford pode ter simplesmente subido daquela porta e o Bernard não viu porque ele não viu que tinha uma porta ali. E se voltarmos ao terceiro episódio, quando o Ford mostra a foto dos criadores do parque dele e do Arnold pro Bernard, quando ele olha a foto, que eu já comentei no vídeo passado, só tem, na verdade, o Ford e o robô pai dele e não tem o terceiro elemento. Quem sabe o terceiro elemento não seja de fato o próprio Bernard, só que na versão Arnold, que o Ford deu um jeito de, quando o Bernard visse a foto, não visse ele mesmo na foto. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque lembra quando no primeiro episódio o pai da Dolores dá uma foto pra ela ver e ela fala que não significa nada pra ela? É a mesma coisa. Será que tem algum elemento dentro dessa foto que ela acaba não vendo e a gente não sabe o que é, por a gente estar olhando pela visão dela, que tinha algum significado que aí ela não viu? Meu Deus, essa série é maluca demais! Voltando, a Teresa pergunta se esse foi o destino que o Arnold também teve. E aí o Ford vira pro Bernard e fala, nessa época você ainda não existia, né? Que é uma outra pista de que talvez o Arnold tenha morrido e tenham se criado o Bernard justamente para substituí-lo. O que eu acho meio bizonho é que, tipo, tem os dois criadores do parque. Você tem o Arnold e você tem o Ford. E aí o Arnold simplesmente morre, surge o Bernard e todo mundo acha super de boa. Ninguém nunca viu o Arnold antes e não acha muito estranho eles serem praticamente iguais? Então temos esse laboratório, que é o mesmo que aparece em episódios passados, onde o Bernard está conversando com a Dolores. E um detalhe legal de prestar atenção é que o Ford fala que aquele era o laboratório secreto dos dois, do Arnold e do Ford. Se a gente voltar e pensar que naquelas cenas onde está o Bernard conversando com a Dolores, instigando ela tal, se é o laboratório secreto dos dois, pode ser que aquele que esteja lá não seja o Bernard, e sim o Arnold, o que ajuda a sustentar a teoria de várias linhas temporais. E bom, é isso. Ao mesmo tempo que a gente tem algumas comprovações, como o Bernard ser um androide, ao mesmo tempo isso já abre diversas outras teorias, outros pensamentos, e fica, meu Deus, essa série a cada episódio taca mais teoria, taca mais dúvidas e responde menos coisa e a gente fica mais maluco. E o que vocês acham disso? Deixem nos comentários o que vocês acharam desse episódio, suas teorias, seus debates. Coloca aí que a gente conversa, a gente curte isso pra caramba, eu respondo quase todo mundo. E não se esqueça de deixar o seu like aqui, porque isso vai ajudar bastante ao vídeo subir nos relacionados do YouTube. Se inscreva aqui no canal, assista esse outro vídeo do Westworld clicando aqui. E é isso, valeu, falou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E tchau!